Nós temos vivido esse tempo de avivamento, e esse tempo de avivamento como igreja, não é somente de hoje, mas já são anos que nós estamos perseguindo esse mover, são anos que nós estamos perseguindo a glória de Deus, são anos que a gente tem batido para que a porta se abra. Há um tempo a gente, pressiona para que a glória venha, para que Deus se manifeste, para que os sinais dele venham, para que a presença dele manifesta venha sobre nós, que nos toque, que transforme, que cure, que liberte. Isso já é uma caminhada nossa. E todo avivamento, como nós já falamos nas últimas mesas redondas, né, e a gente sabe que ele traz frutos. O avivamento, ele traz frutos. E ele precisa trazer frutos. Porque se o avivamento não trouxer com ele frutos, não é avivamento. Se a glória de Deus vier e não acontecer nada, não foi a glória de Deus que veio, foi outra coisa. Então, às vezes, quando nós vemos algumas manifestações do Espírito Santo, do poder de Deus agindo em determinadas pessoas, e depois você não vê nada acontecendo, muito provavelmente não foi um toque da glória de Deus. Pode ter sido um toque da alma, pode ter sido ali as próprias emoções da pessoa que foram abaladas, que foram mexidas, mas provavelmente não foi o toque da glória de Deus, de verdade. Porque quando a presença de Deus vem, quando a glória de Deus vem sobre nós, algo acontece e algo precisa de verdade acontecer. Precisa de verdade acontecer. E nesse texto que nós lemos, Jesus está trazendo essa instrução aos seus discípulos sobre frutos. Jesus traz aos seus discípulos uma clareza sobre frutos. E a pergunta para nós hoje é: qual é o fruto que o avivamento que temos vivido, que já temos perseguido há algum tempo, tem trazido na nossa vida e tem se manifestado através de nós? Porque se não tivermos frutos, provavelmente não é o avivamento. Então isso precisa arder no nosso coração, a ponto de querermos sim o toque da presença de Deus, o toque da glória de Deus, mas precisamos saber que a partir disso, precisa haver uma resposta, precisa haver algo na nossa vida, e esse algo, ele se manifesta através de frutos. Esse algo se manifesta através da forma que nós vamos correspondendo com aquilo que Deus tem feito, e isso vai tocar a vida de outras pessoas, através dos frutos que nós estaremos dando. E Jesus fala para eles: olha, toda vara que não tiver ligada a mim não dá fruto. Não dá fruto. E eu quero dizer para você, você não está ligado a uma placa de igreja, você não está ligado a uma denominação, você não está ligado a um pastor, você não está ligado a uma pastora, você não está ligado a um líder, você precisa estar ligado na videira que é Ele, porque senão não tem fruto. Porque senão não tem fruto. E o próprio Jesus disse para eles: olha, toda vara que em mim não der fruto, eu tiro. Essa vara vai ser retirada, essa vara vai precisar sair de cena. Por que essa vara sai de cena? Para que outras varas nasçam e dão frutos. Porque quando você pega uma árvore e poda, do lugar que foi feito aquela poda, nasce um novo galho, e aquele novo galho começa a nascer, e ali nasce as suas folhas, e ali nascem as suas flores, os seus frutos. Você já viu uma orquídea? Lá em casa tem uma orquídea, e já tem bastante tempo. Teve um tempo desse que eu falei: gente, esse negócio, só esse galho feio aqui mesmo? Mas já tinha tempo que ela estava ali sem dar nada, sem aparência de nada. Você não dava nada por aquele vasinho com aquela orquídea. Falei: isso está morto, cara. Não tinha condições. Daí um tempo, e um bom tempo, não foi um dia nem dois, é um bom tempo, nasce. Começa um brotinho. E eu comecei a vigiar aquela orquídea, cara. Fiquei vigiando, tirei foto. Falei: vou tirar foto, eu quero ver o desenvolvimento disso. Que fofes, né? Que fofes.
Fofes, né? Não, tranquilo. Sabe por quê, querido? Porque a natureza fala. Se você não ficar encantado com as pequenas coisas, você vai querer vislumbrar coisas maiores e você não vai se encantar com elas. Porque Deus é um Deus de detalhes e você precisa aprender a se deslumbrar com as pequenas coisas. Sabe por que a gente não contempla coisas maiores às vezes? Porque a gente não consegue valorizar as coisas pequenas. A gente quer vir para a igreja e quer ser sacudido por Deus, de grudar na parede, voar, irmão. Não, irmão, vocês... Falamos ontem, Deus age conforme bem quer. O Espírito Santo sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas todo aquele que é guiado pelo Espírito é guiado por esse vento que sopra sobre nós. Então nós precisamos estar ligados nas pequenas coisas. E eu fiquei vigiando aquela orquídea, cara. Hoje ela tá lá bonita, várias flores e tá indo um tempão já. Coisa linda, a natureza, Deus fazendo. Mas algo precisa, nós precisamos ter esse entendimento que nós precisamos dar frutos. Nós precisamos dar frutos, querido. Nós não podemos viver uma vida de passageira nessa terra sem gerar fruto algum. Talvez nós estamos aqui como igreja já há 15 anos, 16 anos, 12, 13, 10, não sei quanto tempo você está aqui. Mas a pergunta é, qual é o fruto que você tem gerado? Qual é o fruto que eu tenho gerado debaixo do mover de Deus, que ocorre não somente nesses dias, mas dia após dia neste lugar? Porque senão não vai adiantar nada a nossa vida aqui, não vai adiantar nada a gente fazer o que a gente tem feito se os frutos disso não aparecerem. E não são frutos na força do nosso braço, são frutos guiados pelo Espírito, são frutos movidos debaixo de uma palavra, são frutos movidos, sabe, pelo aquilo que está no coração de Deus, não por aquilo que está no nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso e às vezes não vai ser simplesmente frutos, mas vão ser boas ideias. E boa ideia não vai levar a gente para lugar nenhum. Boa ideia não leva a gente para lugar nenhum. Porque de boa ideia abre-se um negócio, no outro dia o negócio fecha, porque não tinha um propósito. E todo fruto tem um propósito. Todo fruto tem um propósito. Se você pegar uma fruta, qual o propósito daquela fruta? Talvez seja fazer um suco. Talvez com determinada fruta o suco não fica legal, mas se você fizer uma vitamina já fica bom. Então nós precisamos descobrir em Deus quem nós somos e qual tipo de fruto nós estamos gerando para cooperar com Ele no reino. Porque aqui nós somos uma videira, eu creio nisso, em nome de Jesus, uma videira com vários ramos, com várias pontas, e essas pontas estão cheias de frutos, eu creio em nome de Jesus. Mas nós precisamos saber qual fruto nós somos, porque senão nós estaremos no galho errado. E aí Jesus vem, poda, limpa, e a poda é importante, Jesus precisa vir sim limpando, purificando, restaurando, por isso que nós sempre batemos nessa tecla aqui, o avivamento vem a partir do arrependimento, o avivamento vem a partir da santidade, o avivamento vem a partir do quebrantamento, do reconhecimento de que nós não somos nada e Ele é tudo. Mas nós precisamos viver um avivamento que produz frutos. E Jesus vai dizer lá em Mateus, olha, vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Porque quando nós passamos pelo batismo, esse é um sinal que houve um arrependimento. É sinal que houve uma transformação. É sinal que algo mudou na nossa vida. Mas não pode ficar simplesmente no fato de você descer as águas e subir novamente. Esses frutos de arrependimento, eles precisam ser constantes. Eles precisam ser vividos diariamente, dia após dia. E isso é no nosso dia a dia. Isso é na nossa caminhada lá fora. Isso é algo que o Espírito Santo precisa gerar em nós diariamente. Esses frutos de arrependimento precisam ser gerados em nós diariamente. Em todo o tempo, Deus, eu preciso de Ti, Senhor. E o fruto de arrependimento só vem através de uma coisa. O fruto de arrependimento só vem através do temor, irmão. Porque se não tem temor, não tem arrependimento.
não tem quebrantamento. Muitas pessoas às vezes não dão frutos, não vivem um avivamento, porque não nasceram de novo, porque não têm o temor de Deus no seu coração. Isso é muito sério. Pessoas vivem dentro das igrejas e já perderam o temor do coração. Não tem mais arrependimento, não tem quebrantamento e não tem avivamento. Não tem fogo, não tem glória. E a gente não pode se iludir com isso, a ponto de achar que tudo é glória, tudo é mover de Deus, não. Tem carne. Quando não há arrependimento, quando não há conversão, quando não há temor de Deus, é carne, é homem. E o homem é especialista em fazer pessoas se moverem. Mas Deus é expert nisso. Porque quando o homem move na carne, não tem resultado. Agora, quando Deus move, algo acontece. Ah, querido, algo acontece. Deus tira um povo do Egito. Foi Deus que moveu o povo do Egito. Olha, vocês vão passar pelo deserto, mas lá eu vou alimentar vocês. Lá no deserto vai ter uma cortina, uma glória, um fogo que vai aquecer vocês. Porque não foi Moisés que moveu o povo, foi Deus que moveu o povo através de Moisés. Deus usou Moisés para mover o povo. Moisés não moveu ninguém na força do braço dele, porque se fosse na força do braço dele, tinha morrido todo mundo. Não tinha o que fazer, ia morrer todo mundo. Se Moisés tivesse movido aquele povo pela carne, por aquilo que ele achava, sem a graça de Deus, sem a glória de Deus sobre a vida dele, tinha morrido todo mundo. Então, quando a gente fala, libera uma palavra desse altar, tenha certeza que não é da nossa boca. É com muito temor, é com com muito temor diante de Deus daquilo que a gente está falando. Quando a gente chega aqui e fala, olha, vamos fazer mais um dia, vamos fazer amanhã. Cara, não é por uma boa ideia. Ah, vamos fazer amanhã para agitar a galera. Não, não é por isso, porque a gente tem muita coisa para fazer, irmão. Eu tenho muita coisa para fazer, você tem muita coisa para fazer. Então a gente precisa entender que é o Senhor quem faz. É o Senhor que move, é o Senhor que faz as coisas acontecer. E os frutos precisam vir pelo arrependimento, querido. Precisam vir pelo arrependimento, e é um arrependimento diário, lembre-se disso. O arrependimento de ontem foi para ontem. Porque de ontem para hoje nós já pecamos e não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Você pode ter certeza. Foram várias vezes que nós pecamos, então hoje nós precisamos nos arrepender pelo pecado de hoje. Amanhã, já acordar, Deus me perdoa, Senhor. Já me perdoa porque eu preciso disso. Isso é temor, querido. Isso é temor de Deus. E é muito triste quando a gente olha para uma pessoa e vê que ela perdeu o temor de Deus. Porque é assim, ó, a pessoa está cheia do Espírito Santo, o temor vai embora, o Espírito Santo faz assim, ó, some. Com milésimos de segundo. O Espírito Santo não espera nem um segundo, irmão. É milésimo. Não tem temor? E eu estou falando isso debaixo da presença de Deus, que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não sei se você está sentindo aí. Mas Deus está se movendo. Deus está se movendo. Querido, nós precisamos dar frutos que permaneçam. Precisamos dar fruto que permaneça. Sabe qual é o fruto que nós temos dado? Qual o fruto que você tem dado? Qual o fruto que eu tenho dado? Isso não tem a ver com o tempo de igreja, isso tem a ver com o seu tempo com Deus. Tem a ver com o seu tempo com Deus. Eu estava conversando um dia desses com a pastora Sandra, e ontem eu compartilhei com os irmãos ali também, até falei com o pastor e o pastor André e a pastora Raquel. A gente olha para trás e vê as pessoas que nós caminhamos na nossa adolescência e na nossa juventude. Querido, e de muita gente, que a gente contava em mais de 2 mãos, hoje, infelizmente, se a gente conseguir contar em uma mão só, a galera que está dando fruto, eu vou te falar que é muito. Se eu conseguir contar em uma mão a galera que está dando fruto, é muito. Mas eu ouso te dizer
que eles não dão frutos porque eles não tiveram um encontro com Jesus. Não tiveram. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, os frutos eles vão permanecendo. Porque Jesus vem e nos poda, Ele vem e nos mostra o caminho, Ele vem e nos, vai nos amoldando. Porque todo o momento nós vamos lá na casa do oleiro, nós descemos lá, nos quebrantamos, Deus faz tudo de novo, e Ele começa a mover de novo, e esses frutos vão sendo renovados, a presença de Deus vem sobre nós, nos renova, e os frutos começam a ser renovados, os ciclos vão passando, mas a árvore não para de dar frutos, não para de dar frutos. E isso é muito nítido quando você passa em algum lugar que tinha uma árvore ali que há tanto tempo, cara, e toda a estação ela está dando fruto. Mas ela não dá o mesmo fruto, ela vai dar um outro tipo de fruto. Não é um fruto igualzinho àquele outro, por quê? Porque vai nascer um novo. E quando nós falamos que Deus está gerando algo novo, Deus está fazendo algo novo, são novos frutos que vão começar a fluir através da nossa vida. E nós precisamos ter um anseio e um desejo por isso ardente no nosso coração. Nós precisamos crescer em nome de Jesus. E esses frutos precisam permanecer, esses frutos precisam amadurecer na nossa vida, para que a nossa vida toque a vida de outros. Porque senão não é avivamento, querido, é um oba-oba, é mais um mover, é mais um ajuntamento, e ajuntamento em tudo quanto é lugar faz. Ajuntamento faz em um monte de lugar, se você convocar uma galera para se ajuntar, vai ajuntar a gente lá, irmão. Mas não necessariamente era Deus que estava ali. Precisamos dar frutos que permaneçam, precisamos dar frutos que eles vão, atrair outras pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, como que ele está de pé? Não é possível. Tem alguma coisa para fazer essa pessoa permanecer de pé por tanto tempo e fiel. Eu preciso ir lá ver isso de perto. Preciso ir lá provar disso. Isso é o mover do Espírito. Isso é o mover do Espírito, são frutos que permanecem, e esses frutos vão gerando outros frutos, esses frutos vão trazendo pessoas, vão atraindo pessoas, não por nós, mas pela glória de Deus que está em nós. Porque Jesus diz aqui, versículo 4, estai em mim, e eu em vós. Deixa eu te falar, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, Ele está te tocando aí agora. Receba mais do toque do Espírito Santo aí agora, em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Frutos nasçam da tua vida, frutos começam a sair de você agora em nome de Jesus, frutos do Espírito começam a fluir da sua vida em nome de Jesus, e você que talvez estava se sentindo seco, seja agora inundado pelo Espírito e dê frutos em nome de Jesus. Precisamos dar frutos, querido, frutificar em toda boa obra, frutificar na boa obra que o Senhor tem colocado na nossa mão, não é na obra que Ele tem colocado na mão do outro, não, mas na nossa mão, porque Ele tem colocado um tesouro em nós, o Espírito Santo é um tesouro dentro de nós, e o Espírito Santo move em nós com um propósito, e não é um propósito simplesmente da gente ser cheio, o Espírito Santo está aqui só para eu ser cheio, também, mas o Espírito Santo está aqui para Ele se mover em você e através de você. Porque se o Espírito Santo não mover através de você, tem algo errado. E não é com o Espírito Santo, é com você e é comigo. Se o Espírito Santo não move através da minha vida, tem algo errado e é comigo. Não é com Ele. Aí eu preciso parar, analisar tudo, ver o que está acontecendo e mudar. Porque senão vai acontecer o que Jesus disse. A vara que não tiver em mim, meu querido, eu vou cortar. Em outro texto, outra palavra, Jesus fala, olha, o machado já está posto à raiz da árvore. O machado já está posto à raiz da árvore.
Aí você fala, pastor, mas que palavra dura para uma conferência de avivamento. Isso é avivamento, querido. Palavra confrontando o nosso coração. Porque se a palavra não confrontar, não é avivamento. Você vai ser confrontado pelo quê? Se não for pela palavra, eu vou ser confrontado pelo quê? Pelo livro de autoajuda? Irmão, o livro de autoajuda é uma bênção. Não estou falando que não é. Não estou falando para você não ler. Ah, o pastor falou para não ler. Não disse isso. Mas entre o livro de autoajuda e a palavra, eu fico com a palavra. Ah, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Entre o livro de qualquer assunto e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia, porque ela permanece para sempre. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, onde nós pisarmos os nossos pés. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver um fruto daquilo que Deus tem feito. E o fruto de um avivamento, ele precisa se manifestar em tempo e fora de tempo. Às vezes a gente fica pensando, não, esse fruto que Deus está trazendo para a minha vida é só para um tempo. Não, é em tempo e fora de tempo, porque Deus é um Deus atemporal, querido. O nosso tempo não é o tempo dele, então fica tranquilo, o tempo de Deus é diferente do seu. Tu já veio para a igreja naquele dia e falou, cara, nossa Jesus, hoje não estava legal para ir para a igreja, eu não estou bem, estou cansado, nossa, hoje eu estava a fim de ficar na minha casa. Aí você vem, chega aqui, Deus te usa para dar uma palavra para alguém, aquela pessoa estava precisando daquela palavra que Deus queria fluir através da tua vida. A tempo e fora de tempo. Talvez não era tempo para você, mas era o tempo dele. Então a gente precisa, sabe, entender um pouco sobre isso, porque quando nós lemos a palavra e fala, olha, cara, nós precisamos estar plantados na casa de Deus e florescer nos atos dele. Precisamos florescer nos atos do Senhor. Eu estou ligado à videira que é Jesus e preciso dar fruto. Algo precisa começar a acontecer através da minha vida. Porque se não está acontecendo, querido, está pegando para a gente. Está pegando para a gente. E esses frutos, eles permanecem por longo tempo. Quando nós lemos Ezequiel 47, quando Deus leva ele ali no rio, e as águas começam a subir, quando ele olha a outra margem do rio, cara, tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Não tinha como olhar e ver nada, sabe, de defeitos. Tudo era perfeito na outra margem do rio. Ezequiel 47. Aleluia. Versículo 12, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Eu libero essa palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Subirá, em nome de Jesus, toda árvore de sorte de frutos para se comer, em nome de Jesus. Não cairá sua folhagem, nem perecerá o seu fruto, produzirá novos frutos. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus nessa noite, você vai produzir novos frutos em Deus, através daquilo que o Espírito Santo tem tocado para você, da sua forma, do seu... Cara, que não seja preciso que se levante uma outra geração, que vai dar frutos, que a geração que vai dar frutos no avivamento seja a nossa em nome de Jesus. Que a geração que vai tocar o perdido seja a nossa em nome de Jesus. Não para que a gente se orgulhe disso, mas para que a gente reflita Jesus. Para que a gente reflita a glória do Pai. Porque nós não temos nada para oferecer, senão aquilo que nos foi dado de graça. Nós não temos nada para dar para ninguém, senão aquilo que nós recebemos dEle. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. E a partir do momento que nós achamos que é alguma coisa por nós, que é algo que vem de mim, que é algo que vem de você, a fonte se cessa, a fonte para de fluir. Porque a glória é dele,
A glória precisa ser dada a Ele, a honra precisa ser dada a Ele, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome a honra, ao Teu nome a glória, ao nome de Jesus. Querido, a gente precisa ser uma voz nesse tempo, a gente precisa ser uma voz nessa geração. A gente não pode se conformar de viver da forma que às vezes temos vivido um evangelho tão raso, mesmo experimentando tantas coisas de Deus. Mesmo experimentando tanto, às vezes nós vivemos um evangelho muito raso. Nós precisamos estar ligados à videira, nós precisamos estar ligados a esse rio que flui, para que nós sejamos lavados por ele, para que essas águas passem por nós e fluam e toquem outras vidas em nome de Jesus. Toque outras vidas em nome de Jesus. E quando nós olhamos os frutos do Espírito, quando nós lemos lá em Gálatas 5, nós vamos ver uma variedade de formas que o Espírito Santo se move. E o Espírito Santo precisa se mover daquelas formas em nós. Aqueles frutos do Espírito ali, eles precisam ser aperfeiçoados na nossa vida dia após dia. Mas só é aperfeiçoado se nós estivermos ligados em Jesus. Se nós frequentarmos os átrios do Senhor, se nós frequentarmos o Santo dos Santos, se nós somos tocados pela glória dEle, porque senão não muda. Vamos errar? Sim. Vamos estar sendo aperfeiçoados? Sim. Quem não está, atire a primeira pedra. Como Jesus disse para aquela mulher pecadora: onde estão aqueles que estão te acusando? Cadê aqueles que te acusavam? Mas Jesus, quando faz essa pergunta para ela, Jesus dá para ela uma ordem: olha, vai e não peques mais. Porque todos aqueles que te acusaram, eu já apaguei essa acusação contra você. Agora você se levanta. Se levanta. Vai e não peques mais. Sabe qual é o problema? Porque às vezes a gente, até para levantar é difícil. Porque às vezes a gente quer que alguém venha e pegue na nossa mãozinha: ô, Ney, deixa eu te ajudar a levantar. Vem cá que eu vou te ajudar. Aí você ajuda uma vez, aí a pessoa fica de pé. Aleluia, agora vai. Daqui a pouco está caído de novo, aí tu vem de novo: ô, vou te ajudar mais uma vez. Aí é tempo de ficar de pé e não cair mais, irmão, em nome de Jesus. É tempo de ficar de pé e não cair mais, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, que o avivamento vem, mas os frutos precisam vir e permanecer. Que senão está tudo errado, senão está pegando para a gente, senão as coisas não, a conta não fecha, irmão, a conta não bate. E não é para uma pessoa, não é para outra, não é para uma meia dúzia, não, é para um todo, é uma coletividade, porque quando Deus vem, Deus não vem para uma pessoa específica. Quando Jesus veio, Jesus não veio simplesmente para o povo daquela época, Jesus veio para resgatar a mim e a você. Jesus não veio só para um povo daquela época, não, Jesus veio resgatar a nossa vida, por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estamos aqui hoje. Agora, dá trabalho, porque precisa morrer. Precisa morrer. Tem hora que vai vir o facão e vai começar a cortar. E aí dói. Mas aí a gente já começa a dar aquela negociada. Não, Deus, até aqui isso aí, mas daqui para lá está doendo muito, vai começar a ficar muito estreito para nós dois, então vamos só até aqui. Para o avivamento vir, a gente precisa morrer. A gente precisa morrer, querido. Em Isaías tem um texto, acho que é Isaías 52, se não me engano, que fala que as uvas que foram produzidas eram uvas amargas. Querido, os frutos que nós temos produzido, são frutos amargos ou são frutos doces? São frutos amargos ou frutos doces? Quando essa uva ela é prensada, o suco
Fica um suco doce ou aquele suco que já fermentou, depois de um período, ele fermenta e fica azedo? Nós precisamos dar frutos que produzem arrependimentos, frutos que permaneçam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem mais para derramar sobre nós. Deus tem algo grande para fazer através da nossa vida. Deus tem algo grande para fazer através da tua vida. Não é somente através da minha vida, Ele tem para fazer através da minha vida, mas Ele tem também para fazer através da sua vida. Ah, mas eu converti ontem, Deus já vai te usar hoje. Porque de ontem para hoje você já teve uma experiência. Converti ontem, cara, Deus já te usa hoje, porque já teve uma experiência com Ele. O Espírito Santo te tocou, você recebeu algo, e esse algo que você já recebeu, já vai tocar a vida de outra pessoa. Aleluia. Hoje eu estava com a pastora Sandra, e ela colocou um vídeo, e a fala do vídeo era a seguinte: por não termos acesso, tacamos pedra para pegar o fruto que não é nosso. Só taca pedra quem não tem fruto, irmão. Só taca pedra quem não tem fruto. Então, talvez você não tenha acesso a um fruto que o seu irmão está dando, porque ele está dando fruto e você não está. Talvez eu não estou dando o fruto que eu gostaria de dar e comece a tacar pedra no irmão porque ele está dando fruto. Por não ter acesso, tacamos pedra num fruto que não é nosso. Só taca pedra quem não tem fruto. O apedrejado significa que tem o fruto que atrai a pedrada daquele que não tem fruto. Então deixa eu te falar uma coisa, quando começarem a tacar pedra em você, fica tranquilo, fica feliz. Porque você está dando fruto e aquela pessoa muito provavelmente não. O Ministério de Música pode subir, esqueci de chamar vocês. Então, se começarem a tacar pedra em você, fica feliz, fica tranquilo. Fica de boa, porque talvez você esteja causando uma inveja em alguém. E, na verdade, ele não deveria ter inveja de você, ele deveria pegar na mesma fonte que você tem pegado e dar frutos também. Só isso. Não fica com inveja de ninguém não, irmão. Vai na mesma fonte que ele está bebendo a água, bebe, tenha vida. Aquele que beber dele nunca mais terá sede, aquele que comer de mim nunca mais terá fome.